Paz, Senhor, irmãos, louvamos a Deus. Estamos estudando a lição 10 dos jovens. Estamos próximos ao final desse trimestre. O título da lição é Interpretando Erroneamente a Escritura. No trimestre ao perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Revista comentário do pastor Alexandre Coelho. Então, hoje vamos falar sobre, dando continuidade ao tema da lição passada, a tentação de Jesus. Então vamos ver a segunda investida do inimigo contra o nosso Senhor Jesus e, conforme o título da nossa lição, interpretando erroneamente a Escritura. Ele usa a Escritura, né? Satanás usa a Escritura, mas de forma distorcida. O texto principal da nossa lição diz: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17:7. Resumo da lição. A segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal o texto da Escritura, tentando forçar Deus a fazer nossa vontade. Então, o inimigo é astuto, e da mesma maneira como ele tentou o Senhor, hoje também ele lança tropeços, lança interpretações distorcidas que fogem realmente da revelação de Deus. E pessoas às vezes enveredam por heresias e até às vezes pecam quando exige de Deus algo que não está na Escritura, como veremos aqui, Então Satanás, ele queria que Jesus se lançasse do pináculo do templo, que os anjos tinham ali a ordem de apará-lo, de evitar qualquer mal ali a Jesus. Glórias a Deus. Antes de entrarmos nos objetivos, queremos lembrar mais uma vez, irmãos, que na descrição do vídeo contém os links para download dos slides que utilizamos. Em PDF, PowerPoint, os irmãos podem baixar e usar gratuitamente. Pedimos que os irmãos continuem compartilhando, comentando, curtindo. E aqueles que não são inscritos no canal no YouTube, se inscrevam, cooperando assim com esse trabalho. Os objetivos, irmão: mostrar a mudança de cenário na tentação de Jesus, explicar como o inimigo distorceu a palavra de Deus e conscientizar de que não podemos seguir o exemplo do povo de Deus no deserto. Então também estaremos estudando o terceiro tópico a respeito disso, que foi a réplica ali de Jesus, a resposta de Jesus, de que Satanás queria que Jesus fizesse de um jeito, e Jesus interpretou e viu que aquilo ali seria tentar a Deus, como veremos agora no texto bíblico. Mateus 4, de 5 a 7 e Deuteronômio 6, de 13 a 16. Vamos fazer essa leitura. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Glórias a Deus. Então estaremos vendo também esse episódio, lá no terceiro tópico estaremos vendo que Israel também desejou que Deus fizesse conforme a sua própria vontade, a vontade do povo. Então eles não esperavam a vontade de Deus. E por isso que Jesus diz, que não tentará o seu teu Deus. Foi a resposta que Jesus dá, no sentido de que não adianta eu pegar a palavra e distorcê-la, eu tenho que fazer uma interpretação fiel, então tem que ler todo o contexto, tem que examinar realmente o que aquele texto está dizendo. Satanás pegou um texto isolado e quis aplicar ali, fazendo com que o seu Jesus então tentasse a Deus, ou seja, buscasse a sua própria vontade em lugar de cumprir o plano de Deus. A introdução na nossa lição diz: a palavra de Deus vem sendo lida, ensinada e pregada por praticamente todo mundo. Ela tem o poder de mudar a vida das pessoas e nos revela que Deus deseja que saibamos para sermos salvos e igualmente cidadãos do céu. Entretanto, essa mesma palavra pode ser mal interpretada e mal aplicada, e Satanás nos mostra isso quando tenta pela segunda vez ao Senhor Jesus. Então a gente vê isso também, o mesmo artifício que Satanás utilizou com o Senhor Jesus, até hoje utiliza em nossos dias. A gente vê que muitos
também estão aplicando a palavra de Deus errado, interpretando errado, né, e às vezes exigindo de Deus, como hoje nós estamos contemplando, né, a teologia da prosperidade, e as pessoas chegam a dizer que não aceitam a situação e coloca Deus na parede, é assim ensinado. Então, completamente longe da revelação que Deus nos dá. Nós somos pequenininhos, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós devemos estar na posição ali que Isaías estava, né? Quando ele viu a Deus ali, viu o seu trono e disse: certamente morrerei porque eu sou um homem de lábios impuros. Como é que eu posso, né, tratar Deus como o meu servo, né, exigir algo dele? Eu tenho que suplicar, clamar, glórias a Deus. Então hoje, infelizmente, a palavra também é muito mal interpretada e aplicada dessa forma, e as pessoas se frustram porque creem nesses falsos mestres e nesses falsos profetas, infelizmente. Veremos nessa lição como podemos resistir à tentação de utilizar a palavra de Deus de forma equivocada e como o Senhor Jesus vence a tentação de aplicar mal a palavra de Deus e de agir sem consultar o Senhor. Então, claro que temos muitas promessas na Bíblia, mas não podemos achar que as promessas, né, se cumprirão à nossa vontade, né? Precisamos, é claro, sempre entender e saber, né, que nosso Deus é soberano, Ele está no controle. Então Jesus jamais ia antecipar, né, ia pegar algum atalho ou ia aplicar, né, a promessa, a palavra de Deus sem a direção, sem consultar a vontade de Deus. Como a gente vê até no finalzinho da sua trajetória ali, né, quando ele está ali no Getsemane. Ele diz: Pai, né, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, né? Então, ele sempre estava debaixo da obediência e aguardando a direção e a vontade de Deus. Primeiro tópico da nossa lição: mudando o cenário da tentação. Então, na lição passada ele estava no deserto, né? Satanás vem tentá-lo, dizendo: transforme, né, essas pedras em pães. E agora Satanás transporta ele para o pináculo do templo, então para Jerusalém. Alguns podem achar que o pináculo do templo é ali em cima, né, aquela parte dourada em cima do templo, né, mas a maioria dos historiadores, né, dos estudiosos, diz que o pináculo do templo é em outro lugar. A gente vai ver daqui a pouco. Então aqui é uma visão, um zoom, né, do templo ali, da maquete. Essa é uma maquete que há em Jerusalém do templo de Herodes, nos dias de Jesus. Primeiro subtópico, na Cidade Santa. Mateus registra que após a primeira tentação do deserto, Jesus é transportado da Cidade Santa e levado no pináculo do templo. Parte do ministério de Jesus ocorreu em Jerusalém, onde foi apresentado no templo, Lucas 2:22, para onde ia todos os anos para celebrar a festa da Páscoa com seus pais, Lucas 2:40 e 41. A Cidade Santa não era um lugar desconhecido para Jesus nem para o inimigo. O pináculo do templo era a parte mais alta do santuário construído por Herodes. A arquitetura e a obra feita pelo Idumeu causavam admiração nas pessoas que iam a Jerusalém. Então veremos daqui a pouco onde se acredita, né, que é o pináculo do templo. Aqui fala que esse templo, né, foi aquele que é construído na época de Senaqueribe, né, na época do sacerdote Josué. Né, então eles constroem ali o templo, né, naquele momento que o profeta Ageu e Zacarias, né, são usados por Deus para animar o povo, para retornar ali à construção, porque eles já haviam parado, e eles concluem então a construção daquele templo, do segundo templo. Porém aqui fala que esse templo, né, foi construído por Herodes. Na realidade, Herodes então reforma ali o templo e faz uma grande obra. Né? Herodes o Grande, ele é conhecido por essas, né, obras arquitetônicas que ele fez, né, durante o seu reinado. E também aqui na lição traz o detalhe que ele era um Idumeu. Na realidade, Herodes era o rei, né, mas um rei que era vassalo de Roma, né, era constituído ali por Roma, e não era judeu, ele era Idumeu. Né. Idumeu, né, se reporta, né, ao povo ali que eram os descendentes dos Edomitas, né, então, do irmão de Jacó, Edom, que é Esaú. Então, os idumeus já havia sido ali remanescente, aquela mistura de gente que ficou ali no lugar onde outrora era Edom. Então, Herodes era um descendente desse povo idumeu.
E a história, né, Flávio José conta que para ele tentar legitimar um pouco, né, o seu reinado, porque ele não era bem quisto pelos judeus, porque ele não era um judeu, ele se casou com Mariana, que era uma das descendentes ali dos Macabeus, né? Ela era filha de um sacerdote. Então ele tentou ser aceito, né, com esse casamento, mas ele era um rei, tanto ele como seus filhos que vão, né, depois reinar, porque ele morre ali quando Jesus ainda era criança, né, naquele episódio que ele manda matar as crianças e Deus, né, dá a revelação a José para fugir para o Egito. E quando eles estão no Egito, Deus também dá a revelação, volte, porque o perseguidor, né, aquele que queria o mal da criança, já morreu. Então Herodes morre naquela época e seus filhos então dividem a região, né, com Herodes Agripa, né, com Filipe, cada um então assume uma região do reino. Tudo isso, né, é claro, sob, né, o domínio de Roma. Roma que instituía esses governos. Então esse Herodes meio que faz essa obra, essa reforma no templo, no segundo templo. E foi uma obra grandiosa, né, como a gente viu aqui na imagem anterior, né, vemos aqui que além do templo ele constrói uma estrutura gigantesca em volta. Inclusive ele eleva o piso ali naquele monte, né, no Monte Moriá, como veremos na próxima imagem. Então está aqui, né? Então a cidade de Jerusalém à volta, e aqui temos então o templo. Então o templo não é só, né, tido por essa da parte aqui composta do lugar santo e o santo dos santos e os pátios, né? Mas ainda há esses outros pátios em volta, né? Aqui desse lado seria o pátio das mulheres, desse outro lado o pátio dos gentios, e o templo então é toda essa construção. Então desde dessa elevação que Herodes fez aqui, né, até o topo do templo, aproximadamente 61 metros, e temos então a cidade de Jerusalém em volta. Então, onde é o pináculo do templo? Segundo alguns historiadores, acreditam que o pináculo do templo é nessas partes aqui, ó, nos cantos dessa elevação, né? Então, nesse muro aqui era o lugar que chamava pináculo do templo, nos cantos. Nesse sentido, né, quando Satanás transporta Jesus aqui para o pináculo do templo, né, um desses pináculos, toda a cidade, né, ou a cidade que está embaixo, né, poderia observar se caso Jesus se jogasse e os anjos o amparassem. Então isso é uma maquete, como já foi dito, que está lá em Jerusalém e reflete, né, como era Jerusalém nos dias de Jesus. Como está hoje, né? Então hoje o templo já foi destruído, né? Jesus havia profetizado que não ia ficar pedra sobre pedra, e no ano 70 Roma destrói o templo. Mas a gente consegue ainda ver a estrutura, né? Aquela elevação. Então temos aqui esse quadrado, que é exatamente aqueles muros, né? Inclusive o Muro das Lamentações é um pedaço desse muro aqui, ou seja, a parte, né, aberta a público, a judeus, faz parte então dessa estrutura elevada, né, desse piso que foi elevado para rodear aqui o templo, né, a parte santa, o Santo dos Santos, e, né, o lugar santo e o Santo dos Santos. Só que hoje não tem mais o templo. Hoje aqui é dominado pelos árabes, né, pela Jordânia, e temos aqui então o Tomo da Rocha, né, e a mesquita construída ali no lugar do templo. Então até hoje há esse conflito, né, entre os palestinos e os judeus, exatamente porque essa região aqui, né, hoje está sob domínio dos árabes, mas os judeus, né, reclamam que pertence a eles, e como vimos, né, realmente pertence, porque ali era o Santo Templo. Então onde é o pináculo? Ainda é aqui nas pontas, né? Aqui é o pináculo, né, onde provavelmente Satanás transportou Jesus. Aqui a gente pode ver o Muro das Lamentações, ver a altura, né, o tamanho das pessoas aqui embaixo, e a altura então onde Jesus foi transportado, pináculo, em um dos
né, dos cantos ali da estrutura que compunha o templo. Então o templo não era só aquela parte central, mas toda a estrutura elevada era considerada, né, o templo. Então, o pináculo do templo seria ali, né, dos seus ângulos. Né? Então, pela altura a gente percebe que seria alto e seria algo vistoso também se Jesus, né, se ouvisse a Satanás e fosse promover aquele espetáculo e se jogar ali. Aqui é o pináculo do templo, no caso, por cima, né? Então, aqui é um daqueles cantos, a gente percebe aqui essa altura. Então, não é em cima do templo, mas naquela estrutura, né, elevada que Herodes construiu. E sim, daqui, né, a cidade poderia ver. Né? Do templo, se ele subisse no templo, só ia ver aqueles que estivessem no momento ali no pátio, ou os sacerdotes. Continuando, certa vez até os discípulos de Jesus, em uma das suas idas ao templo, mostraram a estrutura da construção para ele. Mateus 24:1. Era um lugar suntuoso e atraía a atenção das pessoas, tanto para cultuarem quanto para fazer negócio, pois até vendilhões usavam o espaço do santuário. Então a gente viu naquela segunda imagem, né, como seria ali toda a estrutura do templo, com aqueles pátios. Então é claro que o templo só entrava mesmo os sacerdotes. E no Santo dos Santos só somos sacerdotes. E havia toda aquela divisão, né? Até para as mulheres e para os gentios. Mas o povo ainda achou ali situação de fazer negócio quando Jesus então vem e, né, com o seu zelo ele expulsa aqueles mercadores. Então a gente percebe que também essa estrutura que os discípulos se admiraram, Jesus já havia dito que não ia ficar pedra sobre pedra. Era um lugar tão estratégico para a fé de Israel que qualquer pessoa que se destacasse no templo, ensinando, contribuindo ou operando algum milagre, seria lembrada por toda a população. Era um lugar muito frequentado e qualquer milagre que ocorresse ali, todos iam conhecer e ia ser divulgado. Devemos observar que Satanás se utilizou do santuário, ainda que a parte exterior, como cenário da tentação. Ele não respeita locais de culto e pode se utilizar deles para gerar confusão entre os crentes. Então, vigiemos, né, irmão? Até ele anda ao nosso derredor. Até ele pode gerar confusão na igreja, né? Então, ele não respeita. Deus tenha misericórdia de nós e a única forma dele fugir de nós é, como diz a Bíblia, resistir ao maligno. Segundo subtópico, se tu és o Filho de Deus. Já foi dito que a tentação, mais do que uma prova da nossa fé, é uma prova da nossa confiança em Deus. Então, Satanás sempre vai minar, como ele minou ali a confiança de Adão e Eva, e agora, mais uma vez, ele volta a tocar nesse ponto, né? Essa mensagem que o próprio Deus havia transmitido ali de forma audível, né? E todos ouviram que o céu abrindo no batismo de Jesus e Deus dizendo: este é meu Filho amado, em que me comprazo. Então Satanás volta a atacar Jesus nesse ponto. A segunda tentativa do inimigo contra Jesus traz novamente a fala de Satanás, questionando o que Deus havia afirmado: Jesus é o Filho unigênito de Deus. E o próprio Deus Pai já o havia dito por ocasião do batismo de Jesus. Entretanto, Satanás tenta condicionar o reconhecimento da natureza divina de Jesus a uma ação inusitada, jogar-se do pináculo do templo, né? Como a gente falou na lição passada, né? Às vezes o inimigo me fala: mas você não é crente? Não pode viver assim, não pode estar sofrendo isso. Então, da mesma maneira, Satanás agora vem condicionado. Já que você é filho de Deus, não prove, né? Você joga aí para ver se os anjos vão te segurar. Essa é uma lição que precisamos guardar. Veremos com Jesus que, se Deus já se pronunciou sobre o que somos nele, não precisamos dar ouvido aos que duvidam daquilo que ele falou ao nosso respeito, né? Principalmente, né, às vezes um jovem, novo convertido, como ele vai ser atacado, né? Como o inimigo vai dizer: não, você é um perdido, como é que você agora se diz ser santo? Mas Deus já te salvou, já te lavou, glórias a Deus, já lançou seus pecados no mar do esquecimento. Não dê ouvido à voz do inimigo, né? Aleluia, creia naquilo que Deus já se pronunciou a teu respeito, a sua palavra fiel e verdadeira. E tudo que o Senhor fez na cruz é eficaz, aleluia, é capaz de salvar até o mais vil pecador. Se o Senhor tem misericórdia de nós, aleluia, nós devemos ter a certeza da salvação, não por mérito, mas pelo sangue que Ele derramou por nós, pela sua graça, pelo seu amor. Lança-te daqui abaixo, terceiro subtópico.
Satanás não coloca Jesus no pináculo do templo e empurra de lá. Ele o leva para o alto e incita Jesus a se jogar. O inimigo certamente não tinha autoridade para atentar contra a vida de Jesus, mas ele incitou o Senhor a atentar contra a própria vida. De forma geral, a tentação nos é apresentada como algo que dependerá de nós aceitarmos ou não. Então o inimigo ele não tem esse poder de fazermos pecar. Ele nos tenta. Ele não podia empurrar Jesus, ele não tinha nem autorização para tocar em Jesus. Mas ele incitou, ele, o mais terrível psicólogo, queria lançar aquele sentimento de Jesus que ele deveria fazer aquilo para se provar ser filho de Deus. Então o inimigo ele vai nos tentar, vai nos atacar, mas nós é que cedemos. Então ser tentado não é pecado, pecado é ceder. Então se o inimigo nos jogasse, nos colocasse na situação sem a nossa vontade, nós não seríamos culpados, iríamos depois se justificar dizendo, não, foi o inimigo que fez isso. Mas toda tentação que nós cedemos, nós somos os únicos culpados. Não podemos dizer que foi culpa de A ou de B. Se nós fizemos o erro, nós devemos confessar, se humilhar e deixar. Glórias a Deus. Então, toda vez o inimigo vai colocar algo que nós devemos completar. Então, se nós completarmos, nós então geramos aquele pecado. Concebemos o pecado e o pecado vai dar à luz agora à morte. É possível que, ao aceitar essa tentação, um poderoso milagre viesse a acontecer diante dos olhares dos frequentadores do templo. Jesus seria reconhecido como Messias sem precisar passar pela crucificação. Mas esse não era o plano do Pai para o Filho. A cruz era o caminho necessário a ser trilhado por Jesus para que pudéssemos ser salvos. Mais uma vez o inimigo vem oferecer um atalho. O pecado sempre é atraente, sempre é revestido dessa capa de coisa boa, coisa certa a fazer. Mas a gente vê que esses atalhos do inimigo sempre é aquele caminho, como disse a palavra do Senhor, que nos conduz à morte. E o que o inimigo queria? Se Jesus se jogasse ali, todos iam ver os anjos apanando Jesus. Então seria um grande milagre e esse reconhecimento de Jesus viria assim de forma instantânea. Mas não era esse o trajeto que Deus traçou para Jesus. Ele iria passar pela cruz. Não era para ele ser reconhecido ali como o Messias, que os judeus esperavam, com toda a capacidade até de destruir Roma, e só Jesus dizer, vamos para a luta, todo mundo ia se armar. Não, Jesus veio salvar-nos do pecado. Aleluia. E todo o plano da cruz, aleluia, também culminava com a salvação dos gentios, a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é sábio, o Senhor é arquiteto de tudo, glórias a Deus. Então o Senhor já sabia até que os judeus iam negá-lo e abrir a porta para a graça, a porta para os gentios todos, também cumprindo tudo aquilo que havia sido profetizado, que todas as famílias seriam benditas em Abraão. Então a gente percebe aqui que o inimigo propõe um atalho, mas Jesus fica firme no seu propósito e fala, não, eu quero cumprir o plano de Deus na minha vida e não me antecipar, como lembramos lá de Davi, Davi também teve um momento ali que provavelmente foi tentado, quando jovem, quando perseguido ali por Saul, ele estava ali com Saul à sua frente, com a espada na mão, poderia ter matado, encerrado toda aquela perseguição, todo o sofrimento e se tornado rei, pois ele já havia sido ungido. Mas ele foi lá, cortou um pedaço da roupa de Saul, e falou que de forma alguma ia tocar no ungido de Deus. Então ele aguardou o tempo dele, não fez mal a Saul, e esperou no momento certo Deus cumprir a promessa na vida dele. Então ele venceu naquele momento a tentação, quando ali, aleluia, tinha essa oportunidade. Ele não escolheu o atalho, escolheu esperar o processo, o momento de Deus na vida dele. Segundo tópico, distorcendo a palavra de Deus. Então está aí essa imagem desse homem sendo tentado a se jogar, sendo tentado a fazer a sua própria vontade e esperar depois ainda reclamar com Deus, como os israelitas reclamaram, dizendo, Deus está conosco, sim ou não? Então, se ele está, ele tem que agir do jeito que eu quero. Foi isso que Jesus rejeitou ali, essa oferta de Satanás. Primeiro subtópico, anjos vão guardar você. Os anjos são seres ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação.
Hebreus 1,14, que diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Então eles atuam por orientação divina e não de acordo com a conveniência humana. Então, interpretando bem essa palavra, né, a gente vê que eles são enviados para servir. Então, eles não são chamados, né? Eles são enviados. É Deus que envia, é Deus que acampa os anjos ao nosso redor. Então, não é algo que eu vou usurpar nessa autoridade e de dar ordem aos anjos. Os anjos, eles vão servir de acordo com a vontade de Deus. E, como diz também aqui no texto, né, sob a orientação divina. Glórias a Deus. E a promessa do Salmo 91:11 se refere à atuação dos anjos em prol daqueles que andam com Deus. Então, esse salmo que Satanás vai utilizar, né, está lá, Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Então essa promessa, né, mostra que os anjos estão, né, nos guardando sob a orientação de Deus. Mas não é porque esses anjos estão me guardando que eu, por exemplo, eu vou falar, não, ali está um tiroteio, eu vou passar bem no meio, já que os anjos estão me guardando. Não. Aleluia. Né? Deus é que dá a ordem, Deus é que envia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou tentar a Deus tentando distorcer a palavra para que cumpra o meu desejo, a minha vontade. A gente tem muitos testemunhos, né, de anjos que guardaram famílias, casas, né, as pessoas no meio de lugares perigosos, e depois ouvia alguém dizer, não, eu vi ali anjos ao seu redor, por isso que eu não te fiz mal. Então, muitos testemunhos, aleluia, dessa proteção que Deus nos dá. Mas de acordo com a sua vontade, Ele é soberano, é Ele que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então não era para se jogar, não é para você ir fazer algo perigoso por conta própria, sem a direção do Espírito Santo. Então espera Deus, né, te dirigir. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê o apóstolo Paulo, ele em muitos lugares que ele queria ir pregar, né, a Bíblia diz que o Espírito o impedia de ir ali. Então ele sempre obedecia e ia conforme a direção do Espírito Santo. Aleluia. E onde o Espírito mandava, ele ia. E dava tudo certo. Né? Sofria ali toda a perseguição, né? toda a fúria ali dos judeus, daqueles que queriam persegui-lo. Aleluia. Mas ele passava, né, ileso. Né? Era preso, sofria prisões, sofreu açoites, mas em tudo Deus guardou. Até na prisão ali em Jerusalém, aleluia, ele desejando ir para Roma, Deus falou, não, da mesma forma como você testemunhou de mim aqui, também importa que você vá testemunhar lá. Então Deus está no controle de tudo, até preso, né, Deus estava agindo ali na vida de Paulo. Os seres celestiais não são negligentes em relação às orientações divinas, e preservam os santos homens e mulheres que guardam consigo o temor do Eterno. Então nós podemos orar, pedir, Senhor, acampa o anjo, né, ao redor do meu filho, ao redor do meu pai, ao redor. Então, é promessa de Deus, mas é tudo sob a sua direção. E não é para tentarmos a Deus e fazer a nossa vontade ao bel prazer. É esperar e aguardar Deus agir. Ele tem nos guardado, louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que estamos aqui, né, de pé, depois dessa pandemia, só pela misericórdia do Senhor. Entretanto, apesar de a palavra apontar que Deus provê proteção angelical aos seus salvos, contar com essa mesma proteção divina, consciente de que o caminho que estamos trilhando não nos foi orientado por Deus, é outra história, né? Então, se Deus não mandou, você está sozinho, cuidado, né? Se Deus mandar, Ele se garante, mas se Deus não mandou e você quer meter as caras, porque, né, distorcendo a palavra, dizendo não, é igual aquele versículo que diz, se tomares alguma coisa mortífera, né, então não te farás mal nenhum, então vá tomar veneno sem orientação, né? Você pode até tomar enganado, sem saber, e Deus vai, aleluia, te dar o livramento, como também temos ouvido muitos testemunhos. Me faz lembrar um testemunho de um missionário africano, aleluia, que quando ele era novo convertido, né, sua família muçulmana, seus pais contrariados com a fé dele, e ele indo para a igreja, né, ele frequentando os trabalhos ali dos missionários,
E uma vez, seus pais, surpreenderam dizendo: nós queremos ir para a sua igreja hoje. E ele leva os pais, e os pais se convertem, e os pais depois explicam para ele: ó, durante tantos meses nós estamos te dando veneno e você não morreu, né? Glórias a Deus. Então eles viram que o Jesus que aquele homem servia era um Jesus fiel, louvado seja o nome do Senhor. E ele tomou coisas mortíferas e não fez dano nenhum. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós não vamos inverter a ordem, né? Deus nos guarda, não nós procuramos o perigo para tentarmos a Deus. Satanás também sabe citar a Escritura Sagrada quando lhe convém. Entretanto, ele sempre o fará com propósito maligno, para que os servos de Deus pequem. Suas hostes criam doutrinas de demônio, induzindo incautos a ler a Escritura complementar, desrespeitando regras de interpretação já definidas, soprando ventos de doutrinas errôneas e heresias para que o povo de Deus peque. Então a gente tem que vigiar o que a gente ouve, assiste, na internet, até livros, que compramos, a gente tem que examinar a fonte, a origem, o autor. Porque o inimigo está aí, é uma das suas poderosas armas que ele tem utilizado nesses dias, a heresia, induzindo muita gente a pecar contra Deus, desagradar, a orar de forma que ofende ao nosso Deus. Nós somos pequenininhos, nós precisamos dele, somos dependentes dele. Não podemos de forma nenhuma colocar Deus na parede, dizer a Deus que não aceita a situação, que Deus tem que te curar, porque você é servo dele. Não, irmão, é tudo a misericórdia, tudo a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém exige graça, recebe e agradece. Segundo subtópico, os milagres são obrigatórios. Um dos equívocos mais difundidos em nossos dias é que se Deus não prover milagres diários em nossas vidas, então nossa fé é fraca e a nossa comunhão com Ele é pouca. No entanto, a nossa comunhão com Deus não pode ser medida pelas respostas miraculosas que Ele pode nos dar. Todo-Poderoso opera maravilhas e faz milagres de acordo com a sua vontade e no momento que Ele deseja. Então, devemos estar debaixo da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E não achar que por você passar por uma situação, por um milagre não ter chegado, a sua fé é fraca, é você que está no erro, você que está no pecado. Não, é tudo debaixo da soberania de Deus. Glórias a Deus. É Ele que manda. Ele não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega e fala: Senhor, eu quero esses 3 pedidos. Não. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Até a luta, o sofrimento, glórias a Deus, o choro está te fazendo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Você não sabe o propósito, mas o que aconteceu hoje você não sabe por que está acontecendo, mas amanhã você vai saber. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus cedesse à tentação e fosse guardado pelos anjos, provavelmente convenceria as multidões que ele era o Filho de Deus. Contudo, a mensagem do Evangelho não pode ser um espetáculo para convencer as pessoas como uma mera atração. E Jesus não seria um espetáculo nas mãos de Satanás. Então, também por exemplo, alguém que tem um dom de cura, ele não tem poder, ele não tem autoridade sobre o dom. É Deus que vai operar aquele dom de cura na vida dele. Ele não vai curar qualquer um. Deus vai curar quem Ele quer, aquele que vai servir de algum propósito. Deus talvez faça um milagre na igreja de cura, de revelação, de maravilha, sempre com um propósito de glorificar seu nome, agradecer o seu reino, salvar vidas, louvado seja o nome do Senhor. Então não é para simplesmente, como os judeus chegavam diante de Jesus e diziam: mostra-nos um sinal. Não é assim. Como também a palavra de Deus vai dizer, que havia muitas viúvas nos dias de Elias, mas Deus foi visitar aquela de Serepta. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela que Elias vai ser enviado para ela, para ser abençoado por ela e para abençoar a família dela. Glórias a Deus. Então Deus é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. E estejamos debaixo da sua vontade. Aleluia, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Posso mesmo fazer o que eu quiser? Terceiro subtópico. A segunda tentação nos mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Se nós oramos, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, devemos entender que não podemos fazer nada que venha colocar em prova o Senhor. Então, quando eu quero que Deus realize a minha vontade de qualquer jeito, e até uso de uma má interpretação da palavra para isso, eu estou tentando a Deus.
Que perigo, né? Israel tentou e ficou no deserto. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Não temos o direito de realizar certas ações e acreditar que o Senhor tem a obrigação de atender o que estamos tentando fazer, ou de impor a Ele os nossos planos, como se Deus fosse um servo e nós os senhores. Né? Então não é o que nós queremos na hora que a gente quer. Né? É o que Deus quer na nossa vida, realizar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades. E não está escrito, Ele supre todas as nossas vontades. Né? Faça esse teste, as suas necessidades. Deus não tem suprido, louvado seja o nome do Senhor. Então, aguarde no Senhor, espere nele. As promessas dele são fiéis, se cumprem, mas no tempo certo. Não podemos fazer do texto Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, um salvo-conduto para que venhamos a fazer o que Deus não nos ordenou a fazer. Inclusive, a interpretação desse texto, né, pelo contexto, é que esse posso todas as coisas, que é eu suporto todas as coisas, né? Aleluia. Pois Paulo sabia para ter bonança, sabia ter fartura, mas sabia também passar necessidade. Glórias a Deus. Então, esse posso todas as coisas que nos fortalecem não quer dizer que você tem todo o poder é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja debaixo das mãos dele. Aleluia, que ele vai te abençoar. Terceiro tópico, o povo no deserto. Então o Senhor Jesus responde a Satanás dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Isso reporta a esse momento que o povo tentou a Deus no deserto. Deus está conosco mesmo, né? Então houve essa indagação ali do povo de Israel, né? No meio do deserto. Irmão, Deus havia abrido o mar vermelho, eles passaram a pé enxuto, já estavam vendo a coluna de fogo, né? A coluna de nuvem, glórias a Deus. Já tinham chegado em Mara, Deus havia ali curado as águas que eram amargas. Deus depois encaminha eles para um lugar de fartura, envia eles até Elim, aí diz aqui, então vieram a Elim e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. Então, Deus ali de forma graciosa conduzindo o povo. Reclamaram que, aleluia, que iam perecer de fome, Deus mandou maná, Deus mandou carne, glórias a Deus. E agora eles chegam ali, louvado seja o nome do Senhor, no deserto de Sim, e começam ainda a murmurar, depois de tantos milagres, tanta graça de Deus derramada sobre a vida deles, né? Como diz aqui em Êxodo 17:1 até o 7, diz assim, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que não nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós e aos nossos filhos e ao nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Tanta bênção, tanto milagre. E agora, né, faltou água, Deus provando eles ali, eles, em vez de crer em Deus, buscar o Senhor, né, clamar ao Senhor, sabendo que Deus tem poder para realizar aqueles milagres todos que já havia realizado, eles foram tentar a Deus, né, mais uma vez, achando que Deus, né, tinha a obrigação de fazer, e porque Deus não fez na hora que eles queriam, então Deus não estava com eles, né? Mas Deus estava provando. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 8 que Deus provava, né, para ver o que havia no coração deles, e o coração deles havia, né, essa incredulidade, essa ingratidão, né, e de chegar a tentar ao Senhor. Então, ao responder Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. Os hebreus haviam iniciado sua jornada e ao chegar ao deserto de Sim, não encontraram água para beber. Nesse cenário, logo se voltaram contra Deus
que os havia libertado da escravidão egípcia. Eles se colocaram contra Moisés e o Senhor orientou seu servo a ferir a rocha para que dela saísse água. E Deus proveu água para o seu povo. O problema apontado nesse texto não é a sede e a falta de água, e sim colocar em questão a presença de Deus quando está passando por um momento de privação temporária, como fizeram os hebreus. Está o Senhor no meio de nós ou não? Que tristeza, né, irmão? Mas isso não mudou, né? Infelizmente hoje muitos, às vezes nós também estamos nessa condição de credulidade e começamos a duvidar que Deus nos vai ajudar. E Ele é tão bom e misericordioso, e como diz lá em Lamentações, suas misericórdias é a razão de não sermos consumidos. Que Deus nos ajude e que não sejamos ingratos, aleluia, nem incrédulos. Creemos que Deus está conosco, esperemos a vontade dEle, e não queremos e não venhamos a antecipar o tempo de Deus. Não tentarás ao Senhor. No deserto, Deus iniciou o processo de amadurecimento do seu povo. Os hebreus precisavam ser transformados para entrar na terra que o Todo-Poderoso lhes daria. Então Deus estava aprovando, estava aperfeiçoando o povo ali no deserto. Porém, eles haviam rejeitado entrar na terra prometida, dando ouvidos aos espias que infamaram a terra. Números 13, de 1 a 14. O que lhe custou uma caminhada de 4 décadas em uma terra inóspita. Como já estudamos nesse trimestre, eles preferiram ouvir a voz daqueles que os desanimavam e, mais uma vez, tentaram a Deus e acabou culminando ali a sentença para aquela geração, e eles ficaram prostrados no deserto. Só a outra geração, os que nasceram no deserto, os que saíram com menos de 20 anos do Egito, puderam entrar na terra prometida. E ao escrever o Deuteronômio para a nova geração de hebreus, Moisés deixa claro ao povo: não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá, nesse episódio que faltou água, e eles então tentaram a Deus, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Moisés trouxe a gente aqui para morrer, nossos filhos, de sede, não era melhor ficar no Egito? Só a misericórdia, irmão? Que ingratidão. Esse versículo mostra o cenário triste por parte do povo de Deus, pela falta de água. Os hebreus zombaram da presença do Eterno entre eles. Esse deboche foi visto por Deus como uma infidelidade contra ele. O Eterno estava entre eles e proveu a água de que precisavam. Tentar a Deus é desafiá-lo e acreditar que ele não está agindo em nosso favor. Então, se Jesus também se jogasse, ele também estaria tentando a Deus, e estaria dando ouvido à interpretação distorcida de Satanás. Então precisamos entender que no vale, aleluia, em todo o deserto, glórias a Deus, o Senhor está conosco. Não sei qual a situação que nossos amados jovens estão passando, mas o Senhor está contigo, glórias a Deus. O choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, glórias a Deus. Terceiro subtópico: por Deus a prova é uma tentação. Quando colocamos o Senhor à prova de forma explícita, estamos dizendo que não cremos no que Ele disse e que vai falhar naquilo que prometeu a nós. Mesmo quando o Todo-Poderoso nos ordena a fazer prova dele, como no caso daqueles que são dizimistas, Malaquias 3,10, há uma condicional: se, ou seja, podemos fazer prova do Senhor, e se Ele não abrir as portas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal. Quer dizer, se as nossas necessidades diárias não forem supridas. Essa é a condição. Então, o dizimista não é para ficar fazendo prova de Deus. Tem esse se, Se Deus não está te suprindo as suas necessidades, Então, Deus já está, glórias a Deus. Tanto é que você está dizimando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente percebe que, na realidade, não está dizendo aqui para você fazer prova de Deus para Deus. Agora, eu estou dando dízimo, Deus vai ter que agir dessa forma. Não. Você está dando dízimo porque Deus já te supriu as suas necessidades, já te deu a renda, louvado seja o nome do Senhor, e você está devolvendo o que é dele. Glórias a Deus. Então, temos que interpretar direitinho esse fazer prova de Deus, como alguns nos púlpitos estão ensinando e dizendo que você tem que ser dizimista para depois fazer prova de Deus. Não, Deus já provou a sua fidelidade, nos suprindo e nos dando o salário para a gente poder dizimar. Concluindo, irmão, Satanás provavelmente preferia ver Jesus no pináculo do templo, atraindo a atenção das pessoas e sendo um espetáculo. Jesus preferiu a cruz para atrair a todos nós, Já pensou, irmão? Se Jesus não cumprisse a cruz, ai de nós. Então, para atrair todos nós, nos salvar, perdoar e conduzir a Deus para passar a eternidade com Ele.
Interpretar de forma errada a palavra de Deus pode ter implicações sérias para a vida do cristão. Satanás tentou Jesus a agir por conta própria, interpretando a palavra sem respeitar o seu devido contexto. Que Deus tenha misericórdia de nós e por isso devemos ser alunos da IBD, para aprender a interpretar direitinho a palavra de Deus e não cair, em falácias, em heresias, que está aí, aleluia, multiplicada aí na mídia. Que Deus tenha misericórdia. Próxima lição, irmãos, antecipando os planos de Deus, lição 11. Já estamos na reta final do trimestre, já tem até o tema da próxima lição, que o tema será Imitadores de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai, na tua presença, aprendendo a tua palavra. Senhor, continua fortalecendo os jovens, Pai, que esses modelos que o Senhor nos deu, Pai, de como vencer a tentação, possa estar, Senhor Jesus, sempre, aleluia, patente em nossas mentes, Pai, possamos esquecer, aleluia, a como resistir ao maligno, Pai, pois ele é enganador, é mentiroso, Pai, e tenta, Pai, aleluia, a nossa fé, como ele tentou ali o Senhor Jesus. Nos ajuda, livra de todo mal, abençoa teus filhos, abençoa os alunos da escola dominical, os professores, os pastores, todos aqueles que estão, Pai, imbuídos nessa grande obra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.